A Renata, ela tá dando prazer pra gente aqui de dar essa palestra. Já tinha um tempo que a gente queria trazer um tema por volta, né, desse grande tema, trazer uma palestra que tocasse nisso que é o feminismo negro, principalmente tendo a filosofia como um campo, a propriedade para se pensar isso, e também a história, um diálogo das duas coisas. E aí, Renata, não foi o primeiro, Renata foi o único nome que apareceu para a gente discutir isso. A gente até teria convidado a Bell Hooks, mas o cachê da Renata tá muito mais barato que o da Bell Hooks. E, então, assim, a gente está tendo o prazer de receber a Renata Mello, que se tornou doutora ano passado na universidade, pela Universidade de Brasília. Tem um trabalho interessantíssimo que vocês encontram no banco de teses da UNB, que ela trata sobre filmes, a representação de mulheres negras em alguns filmes que são baseados na obra são baseados na obra do Jorge Amado. Eu li e é fantástico, fantástico. Então, eu recomendo vocês que façam mesmo. Vamos aproveitar essas 2 horinhas que a gente vai ter Renata por aqui. E é isso. Renata, é contigo. Obrigada, Jonathan. Obrigada pelo acolhimento, pelo convite de vocês, né? E agradeço primeiro quem está aqui ouvindo, né? E conhecer um pouquinho do trabalho, e pensar um pouquinho do que seria isso, trabalhar os feminismos negros a partir das teias da história e da filosofia. E, antes de mais nada, como o Jonathan fez, ele acabou de me apresentar, mas eu vou, para quem não conhece, sou mais conhecida como Renata Mello, um nome enorme, Renata Mello Barbosa do Nascimento. Sou historiadora, graduada em História pela PUC São Paulo, especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pela UFG, mestrado em História, e trabalhei também, a partir da perspectiva do cinema, as representações de mulheres negras a partir de Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. E o meu doutorado foi esse, no mais, as representações de mulheres negras em obras de Jorge Amado que foram adaptadas para o cinema. E, obviamente, como que é isso? Trabalhar o cinema e a literatura como documento histórico. Como, a partir do cinema e da literatura, eu consigo fazer uma leitura de uma sociedade que, historicamente, nos invisibiliza, né? E, para isso, para que eu pudesse desenvolver essa pesquisa e essa discussão, eu mergulhei, e por motivos óbvios, eu sempre tive uma inquietude de perceber nas pesquisas em qualquer área, na história, na literatura, no cinema, na própria filosofia, uma história contada a partir do masculino, normalmente no olhar masculino. E como é contar uma história também numa perspectiva que esse olhar, essa construção sexista e patriarcal, ela está contida numa sociedade que, historicamente, por mais que haja uma negação em relação a isso, mas numa história racista, eurocentrada, numa perspectiva colonialista. Portanto, para que eu pudesse responder essas inquietudes, eu fui pesquisar dentro da historiografia, obviamente, tanto na filosofia como na história. Nós temos os nossos cânones, né? Ou uma bibliografia já sedimentada, de um olhar normalmente para fora, numa escrita predominantemente masculina.
Como eu consigo fazer uma leitura se eu mergulhar nos feminismos e nos feminismos negros? Qual a diferença do feminismo? Nós sabemos o feminismo branco hegemônico, que sempre teve uma preocupação em discutir as hierarquias sociais e os direitos das, como era dito antes, da mulher no singular. Essa mulher que se preocupava em ter direito ao trabalho, em ter direito a uma valorização em vários aspectos da sociedade, em vários aspectos numa perspectiva pública, porque o lugar das mulheres, ou da mulher, como era muito falado, foi muito apregoado, escrito, enfim, até alguns lugares ainda as pessoas falam dessa forma, é no campo privado, no campo dos cuidados, no campo do lar. E quando começa, e realmente são pautas importantes, que são pautas que a gente precisa também levar em consideração, que faz sentido, mas de que mulher é essa que nós estamos falando? A mulher que normalmente pleiteia essa igualdade, historicamente falando, são mulheres intelectualizadas, mulheres que ocuparam vários espaços na sociedade, a partir da academia, a partir de produções teóricas que disputavam espaços com os homens, que normalmente as invisibilizavam, não colocavam na centralidade, porque o modelo hegemônico era homem, branco, heterossexual, normalmente. E como é essa discussão quando essas mulheres trazem pautas extremamente interessantes, mas que dentro desse escopo de ser mulher na sociedade e nos variados espaços institucionais, não havia uma preocupação, porque o modelo também hegemônico de falar das questões de gênero ou das questões da mulher, entre aspas, era uma perspectiva de mulheres brancas. Mulheres brancas que tinham condições de acessar esses espaços com todas as dificuldades, mas elas acessavam esses espaços. E a inquietação é como que ficava a história ou a representação de mulheres que não estavam nesses espaços, que não tinham o direito de estar nesses espaços, porque normalmente essas mulheres, como as mulheres negras, predominantemente as mulheres negras, e eu estou começando a adentrar de por onde que passa, por onde que surge o conceito dos feminismos negros, mulheres negras começaram a perceber que as questões, as subjetividades de mulheres negras não estavam presentes nessas discussões do feminismo branco hegemônico. Não havia uma sensibilidade ou um cuidado para falar de questões que, por exemplo, as mulheres negras não estavam, no primeiro momento, discutindo o direito ao trabalho. O direito ao trabalho já era colocado, porque as mulheres negras, historicamente, já saíam de suas casas e já trabalhavam. A gente pode discutir que não eram trabalhos elitizados, considerados como elitizado, como uma construção do pensamento, de teorias. Mas aí há uma vasta discussão, a gente pode abrir um vasto leque de discutir o que seria trabalho num determinado momento histórico. As mulheres negras, sim, já trabalhavam. As mulheres negras eram aquelas que cuidavam, inclusive, dos filhos,
ou da Casa das Mulheres Brancas que estavam na universidade discutindo direitos iguais com os homens. Onde, numa primeira leva, no feminismo, tem a questão da onda, né? Tem um exemplo da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda, que no primeiro momento era essa dicotomia de uma disputa hierárquica em relação aos homens, com polos distintos. E os feminismos negros traz uma outra discussão, que é o direito a ocupar os mesmos espaços que as mulheres brancas, que tenha visibilidade, a mesma visibilidade que as mulheres brancas, que tem espaços que são pleiteados em relação à questão do trabalho com os homens em geral. Porque dentro dessa hierarquização da sociedade, essa hierarquia social, as mulheres negras sempre foram vistas como a base da estrutura social. Homem branco no topo, em alguma medida, às vezes, homens negros logo abaixo, mas as mulheres brancas também, disputando, às vezes, espaços com os homens negros. Sem contar numa perspectiva também racializada, que fora as mulheres brancas e feministas brancas, as mulheres não brancas, não só as mulheres negras, como as mulheres asiáticas ou as mulheres indígenas, não estavam na centralidade dessas discussões. Para contextualizar melhor, esse debate ele aparece fortemente no final da década de 60 ou na década de 70, de 1970, lá do século passado, nos Estados Unidos. Uma discussão fortemente organizada, na verdade. Porque nós temos relatos no século XIX, e aí eu já vou trazer alguns referenciais teóricos, como feministas como Patricia Hill Collins, que faz um trabalho belíssimo, que é uma pesquisadora norte-americana no campo da sociologia, que dialoga com a historiografia feminista, que começa a relatar alguns conceitos básicos dos feminismos negros, de como, para nós, mulheres negras, não basta uma discussão que vai só no campo da economia, por exemplo. A economia não dá conta de todas as discussões que atravessam uma perspectiva mais racializada. Ela é uma das intelectuais que trabalham com um conceito que, para nós, feministas negras, na contemporaneidade, e eu falo na contemporaneidade a partir dos anos 2000, que traz uma discussão que é a questão da interseccionalidade, o conceito de interseccionalidade. Para quem não sabe, é um conceito que discute a não hierarquização das dores, de modo bem simples, da não hierarquização das dores. Como os conceitos de raça, classe e gênero perpassam essa discussão dos feminismos negros. Tem a perspectiva racial, tem a perspectiva econômica ou de classe e a perspectiva de gênero, pensando nas mulheres, pensando em questões que atravessam os feminismos negros, como, por exemplo, as diversas construções de feminilidade negra ou de masculinidades negras, por exemplo. Vocês podem se perguntar, nossa, o que a Renata está trazendo? É muita coisa, né?
como as masculinidades. Porque para os feminismos negros não há essa dicotomia ou essa separação de certo e errado, branco, negro, no sentido de polos distintos. E de como essas discussões atravessam nas representações. Nós discutimos numa perspectiva de um determinado letramento de gênero, raça e classe, que tem que ser colocado em perspectiva, que tem que ser colocado na centralidade, que atravessa uma forma de leitura do mundo, de uma forma de leitura da historiografia, da própria história, da leitura da filosofia. Quando a gente pensa a filosofia só a partir dos clássicos, e quem são esses clássicos? Homens brancos, normalmente de uma visão colonialista, o berço da sabedoria, da inteligência, da visão crítica do mundo é a Europa. Os grandes teóricos no masculino são os homens. Os feminismos negros vêm apoiar uma outra perspectiva também. Nós discutimos uma questão de uma nova epistemologia, de uma forma, de um outro olhar e construção de conhecimento que não está centrado na visão eurocêntrica de sociedade. Não está ligado numa visão eurocêntrica de sociedade a partir da perspectiva dos feminismos negros, é pensar e fazer pensar de como se deu a construção dos poderes, que não leva em consideração determinada subjetividade, porque os feminismos negros discutem com a história, com a sociologia, com a psicologia social, com a psicanálise, com as artes, com diversas formas do saber, para dar conta de algo que é histórico por invisibilizar uma determinada camada social que faz parte dessa diáspora negra. Diáspora negra de origem no continente africano, por exemplo, mas que está em todos os lugares, como o Brasil, como no Uruguai, como na Argentina, como na África do Sul, os norte-americanos, os Estados Unidos, estadunidense. Quando aparecem essas feministas, essas teóricas negras, que nos ajudam a problematizar essas questões, buscando referências que remontam ao século XVIII, ao século XIX, de mulheres que tiveram um papel fundamental, que não se nomeavam como tal. Pensando na história, pensando até no conceito de anacronismo, que muitas vezes é utilizado de uma maneira enviesada, porque é uma forma de esvaziar os debates. Ah, mas a gente não deve na história. Quem nunca ouviu? Quem é da história? Nós não devemos colocar ou pensar nessa perspectiva lá. Vamos dar um desconto lá no século XIX ou início do século XX, porque não havia essa discussão. Ok, correto. Mas havia, e há relatos e documentos de uma construção muito assertiva de um projeto de poder social, onde as mulheres, em geral, eram colocadas numa posição de subserviência, isso numa visão ocidentalizada, obviamente, numa visão de sociedade moderna, como inclusive o Brasil se colocava no passado como projeto político, em nome de, parece até um déjà vu, em nome da família, dos bons costumes,
mulheres que se contrapunham a essa forma de organização social eram consideradas como párias da sociedade, ou aquelas, dentro dos movimentos, aquelas que queriam separar, criar conflito entre mulheres, pensando em mulheres negras, as mulheres brancas e as mulheres não brancas. Mas os feminismos negros, eles surgem em meados da década de 70, como eu estava falando, fortemente na década de 1980, numa perspectiva estadunidense, como várias intelectuais, como Patrícia Hill Collins, como a própria Bell Hooks, como Angela Davis, como várias literatas que trabalharam com esse tema a partir da literatura para problematizar as diversas representações sociais e que colocam as mulheres negras como a base da sociedade, ou como não colocar numa perspectiva que dê visibilidade as pautas trazidas pelas mulheres negras, como o direito à maternidade, por exemplo. As mulheres, as feministas brancas, discutiam o direito a não serem mães. Pautas históricas, como inclusive as pautas do aborto. Mas as mulheres negras tinham uma pauta, tinham uma discussão muito interessante que faz parte dessa formação, que é o direito à maternidade. O que seria o direito à maternidade? As mulheres negras, por vários motivos que perpassam a nossa história, em vez de cuidar de seus filhos, quando conseguiam criar os seus filhos, ter os seus filhos, quando esses filhos não eram roubados para ser mão de obra escravizada, por exemplo, essas mulheres tinham seus filhos arrancados, literalmente arrancados, para que, por exemplo, o seu leite servisse de nutrientes para os filhos das mulheres brancas. Isso lá no passado, mais no regime colonialista, pensando no Brasil, por exemplo. Obviamente, nós sabemos, para quem mergulha nessa pauta dos feminismos e da historiografia, nós sabemos também o que significou numa sociedade sexista e patriarcal, nessa hierarquia, que as mulheres brancas também eram vítimas dessa lógica patriarcal, quando eram obrigadas ainda meninas, com 11, 12 ou 13 anos, a engravidar, porque era um projeto das famílias brancas de nossa elite, um projeto social de que havia, para corresponder ao ápice das masculinidades, que tinham que procriar, nesse sentido mesmo, um sentido chulo, que remonta uma perspectiva de animalidade. E muitas mulheres brancas que eram colocadas de que não tinham condições de amamentar seus filhos, enfim, muitas mulheres, muitas famílias, essas mulheres brancas, com 20 anos já tinham uma aparência envelhecida, muitas morriam muito jovens e não tinham condições de amamentar seus filhos. Ok, mas tinha um outro polo também, de que a questão da amamentação para as mulheres brancas não era de bom tom. Em algumas sociedades, era de bom tom que uma mulher negra o fizesse. Porque, assim, as mulheres negras, sim, estavam associadas a um imaginário social que remonta a animais, boas parideiras, ou aquelas representações que tanto Patrícia Hill Collins, como Bell Hooks, como aqui no Brasil, intelectuais como Lélia Gonzalez, historiadora, filósofa, socióloga, que já na década de 1970, década de 80 no Brasil, também fazia essa discussão.
das variadas representações de mulheres negras, que se colocavam nas caixinhas, ou eram as jovens mulheres negras da tez mais clara, as ditas mulatas, com todas as aspas, por conta de um conceito extremamente pejorativo, que leva nos nossos imaginários a ideia de mulheres com sua sexualidade exacerbada, com uma sexualidade que permitia, na época, várias violências, como se fosse um favor. Muitas mulheres negras da tez mais clara, as ditas mulatas, de serem estupradas reiteradamente, de serem colocadas, inclusive para as mulheres brancas da dita sociedade ou dita família, de como aquelas que causavam desajustes na sociedade, porque elas eram lascivas, elas eram a representação do pecado, dentro de uma lógica judaica cristã de sociedade, e eram vistas como aquelas que desajustavam as famílias, que tinham uma sexualidade desenfreada. Eu estou repetindo frases de intelectuais que lá no século XIX, início do século XX, em suas discussões, em documentos que estão disponíveis no Senado, para quem vai fazer uma pesquisa, ou uma frase colocada nos relatos de viajantes europeus. Enfim, a gente pode pesquisar e ter várias fontes de representações que são construídas em relação às mulheres negras, que estão em obras de Jorge Amado, em obras de Aloysio de Azevedo, em discussões de Nina Rodrigues. Quando não problematizada, e frases que são faladas reiteradamente, como nas obras de Gilberto Freire, na década de 1930, o seu tão conhecido Casa Grande de Senzala, que falavam que, deixa eu tentar lembrar, porque é uma frase que até hoje causa impacto: mulher branca para casar, mulher preta para trabalhar e mulata para fuder. Esse era o papel social que reverbera até os dias atuais, se a gente olhar com uma lupa ou com um olhar mais atento, mais sensível a essas questões. E essas questões, elas aparecem para a gente de uma maneira mais nítida quando nós começamos a mergulhar e se apropriar nas discussões que os feminismos negros nos presenteia, nos traz, nos faz refletir. Vejam bem, trabalhar com os feminismos negros, ao mesmo tempo é um presente, mas ao mesmo tempo causa dores, incômodos, no sentido que a gente começa a olhar para a nossa própria história, para o nosso ser estar no mundo. Lélia Gonzalez, como eu disse, Bell Hooks e Patrícia Hill Collins, por exemplo, e tantas outras. Eu estou trazendo só alguns nomes para que a gente possa se familiarizar. Elas trabalham muito bem essas diversas representações. Patrícia Hill Collins, ela vai além das representações, do conceito de representações. Ela traz também um conceito de imagens de controle. Quais são as imagens controladoras dessas mulheres negras, que vai desde as mames nas norte-americanas. Aqui no Brasil, Lélia Gonzalez nos brinda discutindo um pouco as mães pretas. Se vocês se perguntarem o que a Renata está querendo dizer com essas mães pretas,
As mães pretas são aquelas mulheres, e eu vou dar um exemplo clássico, como a tia Anastácia, das obras de Monteiro Lobato. Para quem teve a oportunidade de assistir ou ler Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquela mulher que não tem nome nem sobrenome, normalmente uma mulher negra da tez escura de meia-idade, mais que meia-idade, enfim, que sempre está vestida com lenço na cabeça, um vestido com lençol na cintura, lençol, desculpa, um avental na cintura, cozinhando, amorosa com a família branca, cuidando do bem-estar da família branca, sendo produtos de memórias de vários de nossos intelectuais brancos que pensam de uma maneira romântica, coloca de maneira romântica aquela mãe preta, aquela senhora negra que era como se fosse da família, que estava ali cuidando do lar da família a vida inteira, fazendo quitutes, bolos riquíssimos, ensinando a falar, ensinando os primeiros passos. Talvez vocês compreendam essa imagem que eu estou descrevendo, porque ela é típica de uma imagem muito naturalizada nas famílias brancas de classe média alta ou da nossa elite. Aquela senhora bondosa que muitas vezes aparece nas fotos das grandes famílias brancas ou dos nossos intelectuais brancos, que são progressistas, inclusive, que discute a igualdade ou, quiçá, discute e fala que no nosso país não há racismo, ou não há racismos no plural, mas que há um grande problema econômico, de classe, de lutas de classe. Isso eu estou pensando em grupos sociais progressistas, que são nossos parceiros e parceiras, inclusive. Mas que vê dessa forma romantizada, que foi apregoada no cinema, na nossa literatura, nas histórias em quadrinhos, nas telenovelas. Como eu falei de Monteiro Lobato, um intelectual racista. Talvez algumas pessoas não percebam, porque, poxa, ele dá espaço para a tia Anastácia, o tio Barnabé, vejam, tia Anastácia e tio Barnabé. Com os norte-americanos, nós temos como se fosse um espelho, que era também um tio, uncle, que tinha esse papel de ser bondoso, né? E que acolhia, que estava ali para servir as famílias. Mas ninguém se preocupava com a vida e com as subjetividades desses personagens. Tiveram filhos? E sua família? Se eles estavam cuidando da família branca, e a sua própria família? E seus próprios filhos e netos e etc. Se tiveram? Os feminismos negros mergulham nessas discussões. Porque, por exemplo, tia Anastácia, que fazia os quitutes, mas quem levou a fama foi a dona Benta. A dona Benta é que lançou seus livros de culinária, e não a tia Anastácia. Porque outro imaginário construído e que é discutido pelos feminismos negros é como mulheres negras e homens negros nunca foram atrelados ao imaginário de sabedoria, de cultura, de educação. Normalmente são retratados como pessoas do popular, do povo. A discussão, inclusive, do popular, o que é popular, é uma construção linguística pejorativa. Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive, de um conceito
do racismo linguístico, que tem um intelectual, aqui no Brasil, Gabriel Nascimento, que faz essa discussão. Racismo linguístico, de como as palavras e as coisas são naturalizadas e a gente acaba reproduzindo. E os feminismos negros ajudam a pensar, sair da caixinha e começar a perceber que há outras formas de representação, que são representações, e que a sociedade negra brasileira e as mulheres negras, ou as mulheres indígenas, ou as mulheres asiáticas, elas são muito mais do que essa caixinha que o racismo, ou que os racismos nos colocaram e que naturalizaram. Outra intelectual que eu convido, para quem não conheça, convido a mergulhar nas suas escritas, nas suas discussões, que ela faz uma crítica, inclusive, à academia, essa academia elitizada, que constrói o conhecimento, basta olhar na própria bibliografia da maioria dos trabalhos, por conta dessa lógica eurocêntrica, que pouco acessa ao pensamento de intelectuais negros e negras, e principalmente de mulheres negras. E os feminismos negros vêm a partir dos anos 1970 com as norte-americanas, já que no Brasil 1980, e é uma rede, é uma discussão diaspórica, fortemente na década de 1990, e chega nos anos 2000, muita gente acha que é modismo, eu já ouvi, nossa, é moda agora, né? Não, porque essas pautas e discussões já existiam antes, mas agora que há um movimento de colocar essas discussões na centralidade de uma maneira mais profunda, desconstruir, e os feminismos negros desconstrói aquela imagem, por exemplo, que a questão racial é um problema só da população negra. Não é um problema só da população negra, como as questões de gênero não é um problema, como colocado, só das mulheres. É uma discussão que tem que ser colocada para a sociedade como um todo. A gente precisa dialogar com os vários representantes sociais e dialogar com a população branca, que historicamente nunca foi racializada. Os feminismos negros traz uma discussão da branquitude, o conceito de branquitude, racializar os brancos, para que os brancos percebam, sim, os seus privilégios e que se abram nessa perspectiva de um diálogo, no mínimo mais franco, e não cordial, como foi apregoado na nossa sociedade. Cordialidade no sentido de eu finjo que estou entendendo, eu finjo que concordo, mas as coisas vão continuar do jeito que elas são, porque é um projeto de sociedade colonialista e hierarquizada. Não sei quanto tempo eu tenho, mas eu separei para vocês, eu fiz um apanhado geral, né? Óbvio que é muito mais que isso. E eu indico para vocês, por exemplo, uma obra da Patrícia Hill Collins, que é uma obra, que é uma publicação, ela escreveu várias publicações, vários textos interessantes para a gente refletir, mas um que eu indico é Pensamento Feminista Negro, que foi publicado no Brasil pela editora Boitempo, eu vou até tirar o óculos, porque eu sou uma pessoa que enxerga muito mal, e a pandemia me fez enxergar pior ainda. Deixa eu só confirmar, é isso mesmo. Essa obra de Patrícia Hill Collins foi publicada no Brasil em 2019. Vou mostrar aqui na tela. Vocês vão perceber que tem várias marcações, porque eu trabalhei muito com essa obra, O Pensamento Feminista Negro,
que traz no seu título Conhecimento, Consciência e a Política do Empoderamento. São conceitos que a gente aparece, que apareceram e que foi muito positivo nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, são conceitos que nas redes sociais, por motivos óbvios, aparecem de maneira muito simplista. Conceitos muito simples, né? Muito rápidos, mas eu acho que é uma forma para aguçar o nosso conhecimento, se aprofundar nessas discussões e trazer para os nossos trabalhos acadêmicos. E se não for na academia, pode ser, inclusive, no nosso ser estar no mundo. Eu acho que ajuda em qualquer área do conhecimento, não só na história, não só na filosofia. Áreas irmãs que ajudam a desenvolver um olhar crítico da sociedade, um olhar crítico do conhecimento. Convido Patrícia Hill Collins. Outra obra que é necessária, obras necessárias nessa perspectiva dos feminismos negros, eu convido, conheçam o trabalho de Bell Hooks, também intelectual norte-americana, que tem uma formação, uma dedicação muito cara a partir da perspectiva da educação. Mas Bell Hooks, na sua trajetória, publicou mais de 30 obras que trabalham com vários conceitos e discussões, como olhares negros, por exemplo, que foi, e as obras estão sendo editadas, em um trabalho belíssimo pela editora Elefante, que traz, por exemplo, qual é a perspectiva, e os feminismos negros traz essa provocação, qual é a perspectiva de intelectuais e não intelectuais também. O que é? A gente pode discutir o que é esse conceito de intelectualidade. Intelectuais negros e negras. E olhar esses olhares negros, a gente desconstrói essa perspectiva patriarcal e sexista de conhecimento. Bell Hooks também trabalha num título que chama Erguer a Voz. Erguer a voz é trazer, desde a nossa tenra infância, de como muitas famílias negras e não negras não dá direito à fala ou escuta das crianças. Como as crianças nos veem? Qual é a formação e os exemplos do mundo a partir do olhar infantil? Qual é a formação na primeira infância, na tenra infância, onde você tem acessos a livros didáticos ou histórias, livros infantis que reproduzem essa lógica colonialista, racista, sexista, onde a maioria coloca, por exemplo, a população negra representada em papéis de subserviência, ou não valorizar a estética negra, por sempre colocar estética. Parece bobagem, mas a história da estética tem a ver com a perspectiva racial em qualquer nação colonizada ou nessa diáspora negra, onde muitas mulheres negras, inclusive em países do continente africano, acabaram acreditando e comprando a ideia colonialista de que uma valorização de estética positiva é a estética branca, eurocêntrica, que esse é o padrão ideal de beleza. E muitas mulheres negras no Brasil, ou em outros países dessa diáspora, acreditando que teoricamente teria mais sucesso, usam produtos de beleza para branquear, sem se preocupar dos perigos que isso causa, como câncer e como um apagamento, mais uma vez um apagamento de pertencimento e da sua própria história.
Porque o que nos foi ensinado é que a história da perspectiva africana, do continente africano, é uma história negativa, de pobreza, de dor, de perdas, de subserviência. Basta a gente ligar a TV, quem tem acesso à TV a cabo, ou os canais abertos, enfim, e veja campanhas que são positivas, campanhas da Unicef ou de tantas outras agências da ONU, que, para chamar atenção e ter mobilização, colocam crianças negras numa situação degradante de humanidade. E essas pautas são discutidas a partir das representações que os feminismos negros trazem. Bell Hooks também traz uma discussão sobre os anseios, traz a discussão de uma transgressão da educação, nos convidando a ver uma outra perspectiva, uma outra epistemologia. Bell Hooks trabalhou a partir de um olhar crítico, a partir de obras do audiovisual, como eu trabalho, como cinema, como as artes plásticas, de como imagens podem nos ajudar a construir determinados imaginários que não transgridem, mas que reproduzem reiteradamente diversas violências. Como, por exemplo, Sarah Baartman, para quem não conhece, teve filmes e teve várias representações de uma mulher que é levada para a Europa e é representada em jaulas a partir da sua anatomia física, do seu corpo, do seu grupo, de um grupo social que ela fazia parte da África do Sul, e que as pessoas a olhavam, as suas partes íntimas e sexuais, como algo desumanizador, como um animal enjaulado, fazendo que ela se apresentasse em circos, a partir de pesquisadores na França, na Inglaterra, na Europa. Foi estuprada, passou por várias violências. E hoje, inclusive, quando se fala de Sarah Baartman, muitas vezes Bell Hooks faz uma crítica perfeita, brilhante. Para falar de Sarah Baartman, normalmente, inclusive intelectuais negros e negras, reproduzem aquela imagem degradante, a expondo, mesmo depois de morta, a uma posição degradante. Só quando Nelson Mandela esteve no poder é que seus restos mortais, que estavam no Museu da França, foram reintegrados à sua nação de origem na África do Sul. É um dos pontos que os feminismos negros trazem. Numa perspectiva nacional no Brasil, como eu disse, Lélia Gonzalez é uma das grandes referências na discussão dos feminismos negros. E tem uma obra editada pelas pesquisadoras Flávia Rios e Márcia Lima, que fala por um feminismo afro-latino-americano, que ela contextualiza a ideia o conceito de americanidade, o conceito de nani, que, como aqui na América Latina, como as mulheres negras e indígenas foram representadas e o que elas trouxeram e que construíram e que tiveram construções na história que hoje várias historiadoras e historiadores estão trazendo à pauta para que a nossa historiografia saia do senso comum e comece a conhecer histórias que aconteceram e resistências que aconteceram aqui no continente latino-americano. E Lélia Gonzalez fez uma discussão dessas variadas representações de mulheres negras, como a dita mulata, como as mães pretas, como as trabalhadoras domésticas, como esses papéis de subserviência, que qualquer pessoa não consegue, ao nos olhar, imaginar que uma mulher negra da tez clara ou da tez escura pode ser uma grande intelectual, uma grande médica, pode ser uma
engenheira de sucesso e etc. E aqui, para quem não conhece, eu posso depois passar as referências desse trabalho sobre Lélia Gonzalez, que traz os seus melhores ou maiores textos. Outro trabalho interessante e outra feminista negra que a gente precisa conhecer é Beatriz Nascimento, uma das primeiras a trabalhar no Brasil o conceito de quilombola, de quilombo, uma intelectual incrível, que é essa é uma das publicações, né, que é de um coletivo de negros e africanos que compilaram os textos de Beatriz Nascimento, mas eu indico também o trabalho brilhante de Alex Hatz, que é um geógrafo, um sociólogo, que também tem um trabalho incrível para trazer essas feministas, essas mulheres negras na centralidade, para que a gente possa conhecer. Enfim, que é, por exemplo, o trabalho, a obra Uma História Feita por Mãos Negras, que tem os melhores textos, os maiores textos de Beatriz Nascimento, e também com o relato da sua própria, de sua filha, que seria esse daqui. Ok? Enfim, eu acho que eu consegui, de uma certa forma, trazer essas questões de uma forma rápida, porque, obviamente, é um tema riquíssimo, há várias possibilidades, há várias perspectivas para que a gente possa trabalhar. Isso é uma pequena introdução. E só para finalizar, de como esse olhar atento dos feminismos negros e decoloniais perpassam ao olhar, inclusive, um olhar crítico da própria filosofia, quando traz na centralidade uma outra perspectiva da filosofia, que é a filosofia africana, que é a filosofia vista por filósofas negras, dentro da diáspora negra, que, enfim, que conta a história de uma perspectiva que faz com que a gente pense de uma maneira crítica de uma sociedade que é plural, de uma sociedade que sim é racista, que sim é sexista, que vive numa lógica patriarcal, mas que nos ajuda a pensar numa filosofia, numa história que vai além do que hoje a gente pode chamar, inclusive, de senso comum da nossa formação intelectual. É isso, gente. Não sei se eu extrapolei, mas estou aqui. Tá perfeito, Renata. Tá perfeito. Bom, vou convidar então o pessoal agora a clicar em Raise Hand para fazer os comentários, conversar com a Renata, fazer a sua pergunta. Lembrando, aqui na parte de baixo da tela, onde está escrito Reactions, vocês clicam lá e clicam em Raise Hand para levantar a mão, chamar vocês para fazer o comentário, para fazer a pergunta para a Renata. Bem, mas enquanto o pessoal levanta a mão, tem pergunta escrita aqui para ti, Renata. Deixa eu compartilhar a minha tela. Aliás, Jonathan, só para avisar para você e para o público, gente, o Jonathan vai me ajudar a ler o chat, se for a pergunta por aqui, porque a pessoa não enxerga, a pandemia fez muito mal. Então, eu não consigo ler, mas estou aqui. Mas, ó, vamos lá. Todo mundo consegue ver aqui? Então, vamos lá. A Júlia fez a seguinte pergunta. Renata, Júlia de Freitas. Renata, quais são os principais desafios atuais no contexto brasileiro, em sua visão, para a implementação de uma epistemologia feminista negra no campo acadêmico? Júlia, que pergunta maravilhosa. Obrigada. E essa é uma discussão que eu tenho me
tem feito. Eu, as minhas amigas e amigos que têm feito essa discussão, né? Só para dividir com vocês, nessa semana, hoje é sexta-feira, na última quarta-feira, por exemplo, eu finalizei um curso, eu dou alguns cursos de extensão pela Universidade de Brasília. Hoje estou atuando aqui na Universidade de Brasília, com parcerias em outras universidades, outros espaços. Mas eu finalizei um curso chamado Intérpretes Negras. Eu e uma historiadora que, escutem esse nome também, que é incrível, que é a Caroline Mendes, que é formada pela Universidade de São Paulo, também historiadora do cinema, tem um trabalho incrível. E nós trabalhamos essas intérpretes negras, e foi a segunda edição. A primeira edição, nós trouxemos Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Patrícia Hill Collins, Sueli Carneiro, Bell Hooks e Luísa Bairros. Nessa segunda edição, nós acabamos de discutir as trajetórias de Nilma Lino Gomes, Beatriz Gonçalves e Silva, Petronília Gonçalves e Silva, Zélia Amador de Deus, Virgínia Leone Bicudo e Neuza Santos Souza. O que eu estou querendo dizer para você, Júlia, e demais? Uma das estratégias é fazer com que as pessoas conheçam a trajetória dessas mulheres negras. Conheçam os seus trabalhos, as perspectivas de pesquisa. E, além de conhecer a sua escrita, conhecer a sua história, a sua trajetória. Por quê? Porque, historicamente, isso é uma das marcas do racismo, é nos invisibilizar, é não contar as nossas histórias. Fora conhecer, nós tivemos um público, uma turma incrível, acho que foram mais de 100, sei lá, acho que 100, na primeira versão foram umas 200 inscrições. Imagina, no meio da pandemia ainda, ficar na frente da tela, como vocês estão fazendo hoje, mas eu vejo de maneira positiva, as pessoas estão interessadas, sim, em conhecer. Por mais que seja um baita desafio ainda. E a outra estratégia, Júlia, que nós discutimos, inclusive, no grupo, um companheiro nosso, um pesquisador, José Cimei, inclusive, ele sempre trazia essa discussão, e nós também, uma das estratégias é que a gente deva nos citar os nossos trabalhos. Fazer com que as pessoas conheçam os nossos trabalhos. Ficar atento nas universidades, e aí tem toda a discussão das cotas raciais para as universidades, para o funcionalismo público. Sabemos que tem vários concursos que burlam essas normas. No final, assim, só vale se for a partir de 3 candidatos ou candidatas, e no final das contas é apenas uma candidatura, ou seja, não tem como respeitar essa questão das discussões das cotas raciais, mas é uma discussão também histórica de intelectuais negros e negras ocuparem esses espaços. Já há uma cobrança e uma mudança nas universidades, porque com as cotas raciais muda o cenário da universidade, que era, ou ainda é, né, numa medida, predominantemente branco. E significa predominantemente branco, significa que essas pautas não tocavam, não eram importantes, vamos colocar assim. Não era... Eu vou dar um exemplo prático. Na minha geração, eu fiz a universidade mais tarde, porque eu fui para outro caminho. Eu trabalhei na rede privada, trabalhei em multinacional, eu tive uma outra trajetória, e, ao mesmo tempo, eu era aquela que estudava os clássicos da literatura, eu era aquela que sempre fui cinéfila, mas
eu vivi a vida de uma outra forma, até me dedicar para a vida acadêmica e adentrar, de fato, na universidade. Então, eu tinha os meus amigos na época da graduação, eu tive o privilégio, vou colocar assim, quando eu fiz PUC São Paulo, de que a minha turma era uma turma que tinha muitos negros e negras, e tinham brancos e brancas, e não havia discussão, não havia cotas raciais. Mas eu fazia história, mas se eu ia para as outras áreas do conhecimento, eu fiz parte do movimento estudantil, eu era aquela que estava no centro acadêmico, organizava as exposições, enfim, fui adentrando no espaço que, para mim, é confortável para discutir esses temas na área da cultura, da museologia, etc. Mas nós tínhamos ali, quando ia para outras áreas, havia um ou outro negro ou negra que, dentro dessa lógica eurocêntrica, patriarcal, muitos se fechavam, não via espaço para discutir a perspectiva racial e de gênero. Nos últimos anos mudou um pouco esse cenário, mas ainda é presente. E essas pautas e essas discussões aparecem, na maioria dos currículos, como disciplinas optativas. Elas não estão na centralidade. Elas não são, dá a impressão que elas não são levadas a sério. Elas são colocadas, inclusive de uma maneira pejorativa, aqueles professores militantes. Aquele problema são dos negros. E os alunos e alunas que têm interesse, primeiro eu dou uma dessas disciplinas, mas quando aparece eu falo, uau, que legal, que bom. A gente percebe que é o interesse, mas ao mesmo tempo é complicado, porque é um tema que é caro, que atravessa a sociedade, que atravessa todos nós, brancos, negros, indígenas, asiáticos. São questões que são urgentes em pleno século XXI, que a gente não tem como se furtar. Então, uma das coisas básicas, Júlia, é fazer essa rede, trocar os textos. Eu vou indicar o Jonathan, sim, que é um cara legal, mas o Jonathan vai falar, olha, tem uma professora ali que também faz uma discussão muito legal, para as pessoas se familiarizarem. Porque mesmo dentro dessa perspectiva do cinema, eu como historiadora do cinema e da literatura, mesmo entre os meus pares, eu vejo poucos que trabalham com essa perspectiva. Então parece que eu estou falando para poucos e fica cri, 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 cri. E que delícia quando todo mundo tiver com condições para discutir de maneira mais aprofundada, para a gente superar, inclusive, né, que realmente o nosso país seja democrático. Jonathan, você está Vou 1000 anos com Zoom e até agora eu não... Gente, lembrando que vocês podem clicar no Raise Hand para fazer a pergunta, o comentário direto para Renata. Mas vamos lá. A Raquel Lopes pediu uma indicação. Porque, boa noite, professor. Indique, por favor, uma bibliografia importante para quem iniciou na pesquisa sobre feminismo negro, numa perspectiva da história. E é interessante, né? Porque você apresentou bastante coisa na perspectiva da filosofia, aí a Raquel está pedindo para você apresentar na perspectiva da história, historiografia. Raquel, que legal. Deixa eu te falar. O racismo é tão cruel que a gente não percebe que algumas são da perspectiva da história. Eu vou te falar. Beatriz Nascimento, que eu falei, historiadora, ela, até para quem não conhece, ela faleceu muito cedo. Ela acabou sendo assassinada. Foi feminicídio em 1995. Ela fazia na época, né, naquela época, mestrado hoje de 2 anos, um mestrado, ela estava no mestrado, levava às vezes 5, 10 anos. Ela foi uma das pioneiras para discutir o conceito de quilombismo. Então, se for na área de quilombos, né, de comunidades tradicionais dentro da história, você pode se apoiar pela escrita de Beatriz Nascimento. Lélia Gonzalez, também historiadora. Ela foi historiadora, ela fez história e filosofia, ela fez também sociologia,
Eu acho que o doutorado dela foi na sociologia, não lembro bem. Mas ela traz vários conceitos e discussões que vão ajudar. Ela, inclusive, ela tem um leque de discussões que são amplos, desde discutir as representações de mulheres negras, as discussões de subjetividades e gênero, porque ela se apoiava na psicanálise, e lembrando que essas nossas feministas negras, lá da década de 80, década de 70, muitas da produção se apoiavam e dialogavam com a psicanálise, porque só a história, e até hoje, não daria conta, né, da perspectiva racial. Dentro da história, e aí vai depender de qual o trabalho, qual a perspectiva que você vai fazer, mas se for representações de mulheres negras, se for representações dentro da historiografia de masculinidades negras, né, você pode também se apoiar com um dos intelectuais que, inclusive, as feministas negras, trabalha, é com o Stuart Hall, que ele trabalha com o conceito de representações. E muitas feministas citam Stuart Hall. Agora, feministas na contemporaneidade, na historiografia, se for na perspectiva do cinema, da literatura, das imagens, eu indico, inclusive, as jovens, como Caroline Mendes, né, que fez um trabalho belíssimo na Universidade de São Paulo, e também é recém-doutora, mas tem um trabalho incrível nessa perspectiva antirracista. Dentro da historiografia, e aí que está, olha só a nossa área, olha o nosso desafio. Temos a rede de historiadores negros e negras, que eu também faço parte. É uma rede incrível de vários pesquisadores que tem um leque de possibilidades. Tem pesquisadores da rede de historiadores negros que trabalham na perspectiva de pesquisas pós-abolição, porque um dado racista também, quando a gente conta a história da população negra, ou pesquisa, a partir do olhar da escravidão. A história da população negra e de mulheres negras, ela é anterior à escravidão. Então, a rede de historiadores negros, como eu indico o trabalho da professora daqui da UNB, Ana Flávia Magalhães Pinto, que ela faz uma perspectiva, uma pesquisa dos nossos literatos negros. Ela não trabalha a perspectiva dos feminismos negros, já vou adiantar. Mas é uma forma de apresentar para uma sociedade antirracista de como esses intelectuais foram apagados na história, que pouca gente conhece. Há pouco tempo as pessoas descobriram que Machado de Assis era negro. Quando você tem ascensão, você embranquece, normalmente. Esse é um dado do racismo. Eu posso te passar depois, eu posso até passar o contato para você de repente, né, Jonathan? Se você estiver escrevendo algum trabalho, quiser uma bibliografia mais robusta, eu posso depois encaminhar para você também. Enfim, não sei se ajudei em alguma coisa. Bom, Júlia, eu vi que você levantou a mão aqui na fila, eu só vou ler a última pergunta escrita. E aí já chama a Júlia para fazer a pergunta dela. Michael fez uma pergunta muito simples, Renata. Quais as melhores formas de combater o racismo estrutural, em especial na figura da mulher negra? Michael, uma das melhores formas é tentar desconstruir o racismo. Como? Você deve perguntar, porque nós somos forjados e forjadas nessa lógica racista. É começar a ler os nossos teóricos que trabalham com esses temas, negros e negras. Eu falei desse feminismo negro, mas tem muitos intelectuais que são parceiros incríveis, como Silvio de Almeida, que trabalha o conceito de racismo estrutural, mas tem uma pesquisadora, eu estou procurando a obra aqui, pertinho de mim, para passar para vocês,
E não tem como vocês não, se querem discutir, e essa pergunta que o Michael fez, uma das intelectuais que não tem como a gente não se debruçar, porque ela traz conceitos muito interessantes desse racismo estrutural, é a Cida Bento. Ela é conhecida como Cida Bento, mas é Aparecida Bento, que trabalha com o conceito de branquitude. Ela aqui é uma referência na discussão do conceito de branquitude. E ela trabalha, e esse conceito de branquitude atravessa essa discussão do racismo estrutural. Ela é incrível. Ela é da área da psicologia social, mas ela dialoga perfeitamente conosco da historiografia, que tem uma perspectiva antirracista e antissexista. Outro dado, uma forma de desconstruir, Michael, que eu indico mesmo, e eu vou até... Na minha... Alguém acho que falou alguma coisa, né? Na minha fala, eu esqueci de informar, para quem não sabe, Bell Hooks é uma delas. Todas as obras de Bell Hooks ajudam, inclusive ensinando a transgredir, seja talvez um pontapé inicial também. A Bell Hooks faleceu agora, no ano passado. Então, ela estava no auge, tem muitas publicações que vão sair. E Bell Hooks trabalha sobre o amor, parece, não é questão de autoajuda, mas é de como a sociedade, a partir de uma questão muito afetiva, consegue conectar essas questões que levam a uma discussão antirracista e antissexista. Então, Cida Bento, Bell Hooks, Cida Bento, ela fez a última obra dela, que não está aqui na minha estante pertinho, deve estar por aqui espalhado, é uma obra que é urgente para que a gente possa se apropriar e ler. E leia mulheres negras que trabalham nessa perspectiva. Assista filmes. O cinema contemporâneo tem muitas obras extremamente interessantes para fazer essa discussão. Obras feitas por cineastas negras. Um Dia de Jerusa. É um curta, que é incrível, da Viviane Ferreira. Desse curta, tem um filme, Um Dia de Jerusa, também de Viviane, que virou um longa, que é Um Dia de Jerusa e Um Dia com Jerusa. Quem puder, assista. Que vai abrindo várias chaves e possibilidades de discussões de pensamento. Bom, Júlia, por favor, abra o microfone e conversa aqui com a Renata. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Nossa, Renata, eu queria agradecer pela sua apresentação. Eu sou da história também, mas também estudo o campo da filosofia, totalmente multidisciplinar, né? Eu acredito que uma das grandes contribuições do feminismo negro é justamente isso, é transitar em várias áreas, né? A própria interseccionalidade nos traz isso. E aí fiquei muito feliz com a sua fala, porque eu estudo já faz 3 anos sobre o feminismo negro, fiz 2 iniciações científicas, publiquei artigo, mas eu ainda sinto muito entraves assim na academia, porque tipo, até para fazer a comissão da minha banca de TCC agora em julho, a gente tem que sempre estar recorrendo, né, a outras mulheres negras para conseguir esse apoio, para conseguir formar a banca de TCC. Então, parece que o problema do negro, o problema da mulher negra ainda fica muito centrados na gente, e a gente precisa da comunidade mesmo acadêmica, né, aberta a esse diálogo, né? Então, ele é muito difícil. E aí eu estava pensando nessa questão até no meu TCC, em trazer a importância assim da nossa escrevivência, né, de trazer os nossos relatos, né, para essa história da filosofia, que é o que eu trabalho, história da filosofia contemporânea, para ver se a gente consegue abrir essas pontes, né? Consegue adentrar no campo acadêmico, levar para a educação básica também. Fiquei muito feliz também de saber da sua pesquisa, sou amante do cinema também, e da literatura, né? Estudei Carolina Maria de Jesus com o feminismo negro, relação com o feminismo negro. É isso, eu queria agradecer
e também indicações, né, como você trabalha com cinema também, de autoras negras, ou como começar na área do cinema mesmo, nessa perspectiva feminista negra, seria bem bacana, que é um campo que eu ainda estou adentrando. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Júlia, fico muito feliz pelo seu trabalho. Que maravilha, né? Essa é uma das respostas de uma das perguntas, como quebrar isso. E o que você traz, Júlia, e para quem não tem essa perspectiva de trabalho, os nossos colegas brancos, né, não negros, de perceber de como para nós é muito difícil. E para pensar numa banca toda negra, tem um simbolismo, porque são os espaços que nos são negados historicamente, mas o simbolismo também quando a gente encontra parceiros negros, parceiros e parceiras brancas, que estão caminhando conosco e que não querem tirar o nosso protagonismo. Porque uma das pautas que os feminismos negros traz, uma das reflexões, é que na história tiveram vários intelectuais brancos que queriam trabalhar com a questão racial e trabalharam com a questão racial, mas sob a perspectiva de nos colocar, nós negros e negras, como objetos de pesquisa. Ou uma coisa de tutoriar, inclusive tentar convencer o orientando a orientanda negra ou negro que aquilo não cabe, não é de bom tom, veja bem, não é bem assim. Né? A gente precisa usar de honestidade intelectual para fazer essa leitura para o passado. E agora, assim, com isso, eu costumo dizer e refletir, e tantos outros e outras têm colocado, que isso é uma conquista oriunda dos movimentos negros, de nossos intelectuais negros que vieram atrás para abrir essas portas. Digo, a trajetória de Abdias do Nascimento, da própria Lélia Gonzalez, parceira, contemporânea, que morreu jovem também, com 60 anos, se não me engano, ela tinha 60 e poucos anos. Da própria Beatriz Nascimento, intelectuais, e por isso que eu indiquei Lélia, falei de Beatriz, porque as nossas pautas elas se concretizam e elas têm significado quando a discussão realmente é interdisciplinar. Eu não consigo escrever uma dissertação, um TCC, um artigo, se eu não me apoiar com essas diversas possibilidades. As nossas intelectuais trabalharam a história, trabalharam a filosofia, trabalharam a literatura, mas se apoiavam à psicologia social, e se apoiavam com a psicanálise, as diversas áreas do conhecimento. E dentro da história, da historiografia, ainda causa um determinado, às vezes, constrangimento, porque nos grupos de pesquisa, normalmente, nós somos ainda a minoria. E aí, isso. Parabéns, né, Júlia? Eu só ver que você está indo nesse campo, e se você precisar de ajuda com bibliografias, com discussões, e a gente precisa se aquilombar, como diria a própria Beatriz Nascimento e próprio Abdias. A gente precisa se aquilombar. E tem muita gente boa. Inclusive, dentro da historiografia, quando eu trabalho nas minhas turmas e trago Chimamanda, é para poder ajudar a pensar como ela, a partir da literatura, ela acaba contribuindo para a história. Para quem pensa nessa diáspora negra. Como contribui as questões de pertencimento a partir de um ensaio? Enfim,
Se precisar, quem precisar, só me procurar, que eu estou aqui também para auxiliar na medida do possível. Renata vai voltar com umas 5 bancas de mestrado marcado já, né? Mas, Renata, antes de... Nós temos mais 2 perguntas aqui por escritos. Uhum. Mas eu tenho uma questão que ficou um pouco sucinta na sua fala, e como eu detenho o poder da fala aqui, eu vou fazer. Então, vai lá. Vou usar na autoridade mesmo. E esse é um tema bastante importante, assim, que eu me dediquei também em pesquisa, e aí eu queria uma reflexão sua. Qual que é o lugar do panafricanismo no feminismo negro? Pensando nesse recorte do Brasil, da mulher negra brasileira. Qual que é o lugar desse panafricanismo? Bom, esse lugar do panafricanismo, pensando nos feminismos negros no Brasil, foi uma discussão muito forte na década de 1970 para a década de 80, né? Abre um debate muito grande para olhar uma outra perspectiva de construção intelectual. E uma das que bebeu nessa fonte, que discutiu, que viajou, que conheceu, foi a Lélia Gonzalez. Eu, na minha simplicidade como pesquisador, enfim, eu acho que nós sempre estamos em construção o tempo todo, eu não vejo outra figura hoje, agora, com a sua pergunta, a não ser Lélia Gonzalez, no sentido de Lélia Gonzalez, ou as mais jovens, como Sueli Carneiro, né? De uma valorização de questões muito específicas no continente africano, que é muito diferente das nossas questões aqui. De uma questão de memória, de uma questão de, por exemplo, tem várias outras discussões, a questão do mulherismo africano. Na minha fala, logo no início, eu começo a tentar, não sei se ficou explícito, a mostrar um pouco da diferença de como surgiu o feminismo branco hegemônico e de como o feminismo negro se configura a partir de outras perguntas que não estavam contidas aqui. Deixou a desejar. Porque o feminismo branco hegemônico não levava em consideração as questões raciais, o racismo. Era só gênero e, numa certa medida, a questão de classe. E as feministas negras dizem, não, há uma perspectiva interseccional que ficou muito forte a partir de 2001, na Conferência de Durban, que houve uma comitiva de feministas negras, de mulheres negras, no Brasil, que fizeram pré-conferência para se preparar, e lá a delegação brasileira teve um papel muito forte, porque muita gente ainda acredita que não existe racismo no Brasil. Que essa visão e essa imagem da democracia racial construída a partir da década de 1930, a partir da literatura regionalista, a partir de uma configuração social, depois vem as ditaduras no Brasil, da era Vargas, e vamos... Então, fica diluído, porque as ditaduras não queriam que essa pauta racial tomasse corpo com a discussão de que racismo no Brasil é para separar. E aí não vamos tocar no assunto. Como se houvesse um levante de negros contra brancos, enfim. Isso é perigoso, esse discurso, porque muita gente acredita e compra. Sendo que a discussão, quando a gente começa a revisitar a nossa literatura desses intelectuais negros e ativistas negros, lá dos movimentos negros, desde lá de trás, a discussão, óbvio que respeitava o momento histórico, mas não era bem assim. Era o direito de existir e de estar nesses espaços. Mas quando os nossos intelectuais e as nossas intelectuais, como Lélia Gonzalez, descobrem, a partir dos intelectuais
de África, que discute o pan-africanismo, é como se eu abrisse uma janela de possibilidades, inclusive, Jonathan, de olhar para a nossa internalização do racismo. E aí, intelectuais como Neuza Santos Souza, que tem uma obra, ela é mais conhecida com a obra Tornar-se Negro, que foi produto da pesquisa dela, da tese dela, de 1985, que até hoje é atual, como Frantz Fanon em Pele Negras e Máscaras Brancas. Como Virginia Leone Bicudo, que muita gente ainda achava que ela era branca, porque esteve na USP, porque tem uma sala dela, e que, com o tempo, ela se apaga na história. E todo mundo conhece Florestan Fernandes, mas não Virginia Leone Bicudo, que estava com ele na missão de transmissão da Unesco. Então, o pan-africanismo ele vem para nos ajudar a pensar quais eram as dimensões do racismo na nossa sociedade. E para muita gente isso é um tema que está ainda em construção. Não sei se eu consegui responder. Perfeitamente, Renata. Perfeitamente. Essa é uma questão interessante, né? Porque o panafricanismo ele é um tema muito espinhoso, no sentido que você lida com muitas questões limítrofes do que é a nossa história e do que é uma história da África, né? E isso é um lugar de disputa muito forte. Você falou muito da diáspora, né? A gente ouve muita gente, por exemplo, entender que a diáspora é uma história nossa e não necessariamente uma história do continente africano. E essa é uma briga terrível que existe, que a gente está muito longe, acho que, de chegar num senso comum, né? Exato, porque a questão da diáspora, na verdade, é o que nos aproxima dentro das diferenças. Uhum. Oh, bonitinho. Ele tá aqui. Ele tava berrando na porta pra eu abrir. Tá meio carente. Mas exatamente. Vamos lá. Mas vamos para a leitura, que a gente tem mais. Que a gente tem mais 2 perguntas aqui. Isso. Aqui. Então, a Maria Júlia pergunta o seguinte: professora, a senhora acha que aqui no Brasil existem nas universidades incentivos suficientes para a formação de lideranças femininas negras, tanto no contexto geral como no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas? Quem perguntou foi a Maria Júlia. Maria Júlia, sinceramente, não. Bom, curto e grosso. É isso, não. Não. É uma luta assim, absurda para a gente existir. Às vezes é uma situação solitária. E ótimo quando a gente tem companheiros como Jonathan e como Daniel, que também é companheiro aqui da UNB, que nos convidam e querem nos ouvir em relação a essas pautas. Mas não. Há um trabalho de várias intelectuais negras, de grupos de estudos, de grupos de trabalho, uma se ajudar para entrar nessa regra, para furar a bolha e ocupar esses espaços, porque normalmente, desde da bibliografia, que normalmente nos é ensinada, mas nos concursos, normalmente o que nos é pedido para estar nesses espaços, na maioria das vezes não dialoga com o que a gente discute. Isso é um problema. Então, a gente tem que fazer um trabalho sobre-humano, de dar conta das nossas perspectivas, que são importantes, sim. Eu acho que a sociedade tem que reverberar para a sociedade. E, por outro lado, dar conta dos outros temas, das outras discussões, que praticamente eu vou usar o termo de senso comum dentro da academia. Então, ainda não. Mas eu sou esperançosa que esse cenário mude, que vocês mais jovens e outras pessoas vão se aprofundando, vão ocupando os espaços e vão... Eu acho que é impossível não se fazer visível quando a gente não começar a nos citar, a nos fazer conhecer, a rodar
sabe, as nossas produções, a discutir, inclusive criticar de uma maneira construtiva, mas é isso. Nós temos a BPN, que é a Associação de Pesquisadores Negros e Negras, e, se eu não me engano, a BPN tem 20 ou 30 anos, não lembro muito bem agora, a minha imprecisão, mas foi criada, por exemplo, na década de 90, foi em 90, acho que tem 25 anos, porque não, os intelectuais negros e negras não têm espaço. Por mais que tenha produção, não é citado, é colocado de lado. Em todas as áreas do conhecimento. E os homens negros ainda aparecem um pouco mais. Agora que está vindo essa onda, no bom sentido, de citar mais as nossas intelectuais e feministas negras, tanto aqui como na diáspora, mas ainda acho que precisa de mais. Ter uma única pessoa, como se fosse a cota, ela não é, ela é a exceção. Enquanto for exceção, nós temos algum problema. Vamos lá. A Bárbara pergunta o seguinte: professora, como fortalecer a construção da nossa intelectualidade negra na universidade, principalmente nos cursos de educação? Muito bem. Bárbara, primeiro é começar até desde os trabalhos dos TCCs, começar a escrever uma perspectiva antirracista, antissexista. Beber na fonte de intelectuais na área de educação, por exemplo, como a Petronilha, Beatriz Gomes e Silva, como Nilma Lino Gomes, que tem um trabalho belíssimo que nos chama a atenção, como Zélia Amador de Deus, como as que eu já citei, Bell Hooks. Aliás, para quem não sabe, quem não conhece Bell Hooks, nos seus trabalhos, ela sempre colocava como foi interessante ela conhecer e a admiração que ela teve pelo Paulo Freire, na obra de Paulo Freire. Mesmo que muita gente fale, poxa, mas Paulo Freire, nos seus primeiros trabalhos, em sua trajetória, ele não tinha perspectiva de gênero. Mas o detalhe dos feminismos negros é quando a gente começa, por exemplo, o Jonathan tem um trabalho, o Jonathan não trata das questões de gênero, mas o Jonathan, no trabalho dele, ele toca numa perspectiva de inclusão, ele toca numa perspectiva de igualdade, só não nomeou. Pelo fato dele não nomear, é motivo para eu jogar todo o trabalho dele fora? E Bell Hooks conta, quando ela conheceu o Paulo Freire aliás, não queria que ela participasse lá na Universidade Norte-Americana, que ela fazia parte, porque ela era muito crítica, e os organizadores acharam, não vamos chamá-la, porque vai atrapalhar e vai constranger o nosso convidado. E muito pelo contrário, ela sempre conta que, além dele responder todos os seus questionamentos, depois eles foram para uma lanchonete, para um bar na universidade, foram trocar as impressões, e ele incorporou muito do que Bell Hooks trouxe como crítica. E isso é construção. Então, dentro da área de educação, e eu sei que muitas universidades, e falo que, inclusive aqui a Universidade de Brasília, educação para as relações étnico-raciais ainda é uma disciplina optativa. Enquanto for optativa, e eu sei que muitas pedagogas e pedagogos que estão trabalhando, que estão quase se formando, não têm ideia da Lei 10.639, que é o estudo da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, tanto particulares quanto públicas. Não têm a ideia da importância de uma discussão antirracista, porque vai lidar com jovens, garotos, meninas que sofrem isso, e as pessoas levam ou problematizam de uma forma, é bullying, e lembrando que bullying não é racismo, é diferente. Enfim,
É isso, né? A gente precisa, mais da resposta que eu dei anteriormente, nós precisamos se aquilombar, nós precisamos estar em rede, nós precisamos de lugares como que nós estamos agora, lugares que nos deixam confortáveis, lugares que queiram mesmo fazer essa discussão. E hoje, com as redes sociais e trabalhos como esses, eu acho que são ferramentas positivas e a gente precisa aproveitar. Ainda mais vocês, dessa geração mais jovem, que, ao mesmo tempo, tem as ferramentas de uma maneira mais tranquila, mas nós temos que lidar no momento político de graves retrocessos, onde essas pautas elas não devem ser tocadas, essas e outras, né? Nossa, Renata, essa frase eu achei incrível. Nós precisamos nos aquilombar. Vou. Marcou. Me marcou, viu? Olha, não tem mais nenhuma pergunta inscrita, mas eu posso fazer uma pergunta polêmica? Lógico. Se você me permite? Por favor. A gente está vendo uma ascensão de muitas mulheres negras falando sobre feminismo negro, essas pautas, nos espaços, digamos assim, de maior circulação de ideias que não na universidade, nas redes sociais, na mídia. Mas é engraçado que, junto com esse fenômeno, isso está acompanhado de muitas mulheres falando de feminismo negro pelo viés do feminismo liberal, que, de certa forma, não conversa com classes. E aí, eu queria muito também te ouvir falar sobre isso, a questão de que como é que entra essa questão de classes num tema que ele é identitário, mas não no sentido, nem de forma nenhuma num sentido, digamos assim, negativo da palavra identitária, mas ela é identitária, mas com profundas raízes nas discussões de classe. Como é que está se dando esse diálogo desse feminismo liberal, do feminismo marxista, os diversos tipos de feminismo? Como é que o feminismo negro hoje você está vendo andar dentro dessas categorias? Então, Jonathan, eu estou vendo, porque assim, o tempo passa, são eternos aprendizados, né? Angela Davis, na década de 70, 1970, eu estou até olhando, estou aqui de lado, gente, não é para educação, não, eu estou procurando um livro mesmo. Quando ela trabalha a obra que foi publicada aqui, não estou achando, mas eu acho que tem outra estante que não está aqui. Gênero, Raça e Classe, por exemplo, lá atrás, não tem como se furtar da discussão da questão econômica. Então, quando você fala da questão liberal, e você tem toda a razão, que vai nesse sentido, né? Parece, olha, eu preciso ostentar poder se eu tiver a Bolsa da Prada. Eu sou negra e tenho a Bolsa da Prada. Eu preciso ostentar se eu estiver tomando o champanhe em Paris. Né? Como empoderamento, né? Isso, no sentido de empoderamento. E tem toda uma discussão, inclusive nessa questão da discussão do empoderamento, porque há falsos empoderamentos. Porque eu posso, e aí, naquele conceito de interseccionalidade, é o que está dando um norte para as feministas negras que se aprofundam na discussão, que têm uma sensibilidade de não cair em armadilhas. Porque, às vezes, cai em armadilhas. No sentido assim, poxa, eu já cheguei, então agora não tenho para ninguém. Não é verdade. Porque a interseccionalidade não tem uma hierarquia das opressões. Aqui é mais importante falar de gênero. Não, é importante mais falar de classe. Não, é importante falar de raça. Está tudo igual, está tudo junto. Está tudo imbricado. Porque discutir a questão de classe é fundamental numa sociedade capitalista. Não tem como não discutir. Mas falar classe num viés liberalista é o termo o canto da cotovia. A gente, às vezes, acha que está resolvido. Eu, Renata Mello, eu não posso achar
que daqui a alguns anos eu vou ser super conhecida, todas as minhas obras estarão em todos os lugares, a mídia vai me convidar para falar em vários espaços como a especialista, que eu vou estar bombando, que eu vou estar com uma casa X, que está tudo lindo e maravilhoso. Se outras mulheres negras, indígenas, quilombolas, asiáticas, não estiverem comigo, se eu olhar para o lado eu ainda sou exceção, tem alguma coisa errada. Significa que essa discussão ela tem que ser aprimorada, ela tem que ser debatida e tem que ser chamada. E o que você fez é isso, chamar atenção. Numa reunião só de mulheres negras, vamos abrir o jogo, só mulheres negras. Entre nós, a gente vai... Opa, e aí? Como é que é? O que você está fazendo para melhorar? Olha, veja bem, não esqueça de qual é o nosso objetivo. Pode ser que nunca isso vai acontecer, desse equilíbrio que todas estejamos juntas. Mas, se nós temos aqui várias pessoas interessadas no tema e que depois vai replicar no sentido na sua produção acadêmica, na sua vida pessoal. Olha, a primeira vez eu caí de paraquedas no Podpah e via aquela professora falando. Poxa, ela deu algumas dicas, vou começar a ler. Eu nunca trabalhei com a questão racial, não entendo, acho até que é bobagem. Mas se começar a mudar uma pessoa, outra, enfim, eu acho que é uma saída, mas essa questão que você traz é uma discussão que é contemporânea e é da nossa sociedade. Essa forma de apropriação que o capitalismo faz, que a perspectiva de classe sempre está... Eu lembro lá na década de 90, Jonathan, na discussão em sala de aula, na graduação, essa discussão de como, às vezes, o capitalismo, o racismo e o sexismo se reinventam. Você tem a impressão que está tudo bem, mas não está nada bem. Então, a gente precisa discutir entre a gente. Tem alguma coisa errada. Bom, Renata, tenho muito que te agradecer em nome de toda a equipe do PA, por você ter disponibilizado o seu tempo, estado aqui sextando com a gente, passando essa sexta-noite aqui, trazendo essa palestra que foi muito enriquecedora. Eu tenho certeza que para todo mundo que estava presente, para quem ainda vai assistir na gravação. Então, em nome de toda a equipe, muito obrigado a todo mundo que estava aqui, fizeram as perguntas, que assistiram, participaram do ao vivo. 2 coisas para falar para vocês. O certificado de vocês que estiveram logados na aula vai ser enviado nos próximos dias, provavelmente na próxima semana. E fiquem espertos no e-mail de vocês. Para vocês que assistiram a palestra da Renata, a gente vai mandar um presente para vocês por e-mail. Fiquem bem atentos, vocês vão receber provavelmente amanhã um presente bem legal por parte do PA. Renata, muito obrigado. Espero que todo mundo aqui tenha um restinho de sexta-feira excelente, final de semana ótimo. Agora mastigando tudo que você falou, a gente vai poder reassistir daqui a pouco em gravação. E é isso aí. Muito obrigado, viu, Renata? Eu que agradeço e depois passa. Eu acho que alguém pediu o meu e-mail. Pode passar. É verdade. Posso escrever seu e-mail aqui? Pode, não tem problema. Manda também. Podem mandar mensagens por e-mail. Meu Instagram também é aberto. Pode ir lá. E no privado, né? Se precisar de alguma ajuda, também eu respondo. No direct. Direct. Você é moderno, Jonathan. Eu sou do século passado. Mandei. Deixa eu mandar aqui. O e-mail da Renata é este aqui. Peguem aí, tá bom? Então, gente, muito obrigado, Renata. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa não é a última vez que a gente vai ter você aqui no PA, hein? Eu vou adorar. Adorei. Nós vamos ter que organizar outras coisas agora, tá bom? Vambora. Obrigado, então, Renata. Bom final de semana para todo mundo. Forte abraço, gente. Tchau.